Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de psicanálise integral sistêmica. Hoje nós estamos na nossa 10ª aula e é o meu desejo que você mergulhe nessa aula e consiga perceber o quão próspero é ser um psicanalista. Por quê? O quão próspero? Porque são ferramentas, é um trabalho que te ajuda a transformar a vida das pessoas e automaticamente transformar a sua vida também. Ou seja, enquanto você está se transformando através desse estudo, você ganha ferramentas para ajudar as pessoas e volta o benefício para você a hora que você entrar mesmo de cabeça e se assumir como um psicanalista, um terapeuta da psicanálise, ok? Então, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou a professora Sandra Staff, sou professora da psicanálise, professora de terapias holísticas, terapias integrativas e treinadora na área da oratória também, ok? Então, vou abrir aqui os nossos slides para vocês acompanharem com os textos, acompanharem aqui as atividades, os vídeos e fazer com que esse ano de 2026 seja o ano da grande virada, porque neste ano nós vamos terminar esse curso, ou seja, você vai sair com o seu canudo de terapeuta, com a sua carteira de terapeuta e principalmente com as ferramentas e a sua transformação interna para que você aí, aonde você esteja, possa se dedicar a ajudar as pessoas, ok? Então, eu vou abrir aqui os slides para a gente dar início a essa aula. Então, nesse módulo, nós vamos com a cor azul, tá? Azul com branco, azul com dourado. E nossa 10ª aula hoje do módulo 2, tá? Módulo 2. Então, aqui um pouco sobre mim, vocês já sabem, né? E vocês podem pesquisar também no próprio material. E então, do que nós vamos falar hoje dentro desse curso? Vamos ter um pouco, né, sobre essa introdução à psiquiatria, suas conexões com a psicanálise, a origem e os campos de atuação da psiquiatria, a necessidade de classificação, entrevista clínica e o exame do estado mental, e vamos falar um pouco sobre diagnósticos. No meio desse conteúdo, você vai ter atividades, você vai ter vídeos e, principalmente, o conhecimento dessa, né, fase que é a psiquiatria, né, essa medicina, né, essa área da medicina, e por que é tão importante a gente conhecer um pouco sobre a psiquiatria fazendo o curso de psicanálise. Então, eu quero que você comece com essa atividade, tá? O objetivo é entender o diagnóstico psicanalítico como uma leitura em movimento, tá? Então, é para refletir. Fecha os olhos agora e para a gente entrar em sintonia nessa aula, já faz uma respiração, solta, para soltar as tensões do dia, para entrar em sintonia aqui com a professora, com o conteúdo. Inspira, solta devagar, solta a barriga, solta os ombros para ajudar os seus neurônios a assimilarem melhor esta aula. Então, o que muda quando você entende diagnóstico como direção e não como rótulo? Eu até comentei em uma aula com uma colega que a gente não diz que a pessoa é uma pessoa neurótica, porque a gente não rotula, tá? Dentro a gente pode até fazer diagnóstico com as nossas ferramentas, porém a gente não rotula as pessoas com esse diagnóstico, tá? E outra pergunta, por que ele não pode ser fechado na primeira sessão? Para nós, psicanalistas, a gente não pode fazer um diagnóstico e ter esse diagnóstico como algo que é veredito ali, tá? Não.
A gente não pode fechar nenhum diagnóstico na primeira sessão, principalmente. Então, você vai compartilhar, tá? O diagnóstico, ele nasce da escuta contínua e não da pressa. Então, às vezes, para você ter um diagnóstico do cliente, você vai precisar de 1, 2, 3, várias sessões. E talvez o paciente vá melhorando e você nem chegue a um diagnóstico fixo, tá? Porque conforme ele vai passando pelas sessões, tudo pode ir mudando. Então, às vezes, você nem vai ter o trabalho de dar um diagnóstico fixo, tá? Então, se você não souber responder essas duas perguntas agora, não tem problema. No final da aula, você volta, de acordo com o conteúdo que nós vamos estudar, você responde, tá? E compartilha conosco no grupo. Então, o que muda quando você entende diagnóstico como uma direção de tratamento e não como um rótulo? E por que ele não pode ser fechado na primeira sessão? Por que que este diagnóstico não pode ser fechado na primeira sessão, ok? Então, vamos lá, olha só. Nós vamos começar aqui, olha, como a psicanálise ajuda na recuperação do sofrimento psíquico. Hoje a nossa aula ela é focada na psiquiatria, tá? Então, a psicanálise oferece às pessoas um caminho de transformação que não passa pela correção do comportamento, mas pela escuta da verdade subjetiva. Desde Freud, compreendemos que o sofrimento psíquico não surge do acaso, mas de conflitos inconscientes que buscam expressão. Quando a palavra encontra espaço, o sintoma deixa de ser a única forma de falar. Estão entendendo? Quando a gente tem os sintomas, o corpo está falando, a mente está falando. Quando alguém entra numa sessão, está num tratamento de psicanálise, essa fala e essa escuta, elas ajudam a fazer com que os sintomas vão se dissolvendo, vão ganhando um novo espaço, tá bom? Como futuro psicanalista, o seu papel não é eliminar os sintomas rapidamente, mas sustentar um campo de escuta ético, onde o sujeito possa se reconhecer, se responsabilizar e reorganizar a sua relação com o desejo. Freud nos ensinou que tornar consciente o inconsciente já produz mudança. Ou seja, quando eu tiro do inconsciente e trago para a consciência, já há uma mudança. O Adler ampliou essa compreensão ao mostrar que o sofrimento também se organiza a partir do sentimento da inferioridade e da busca por pertencimento e sentido. Já Melanie Klein aprofundou o olhar para o mundo inteiro, revelando como as angústias primitivas, as fantasias inconscientes e as primeiras relações moldam a forma como o sujeito vive, ama e sofre. Então, olha só, quantos objetos, vamos dizer assim, são possíveis de causar os problemas na vida de uma pessoa. Problemas físicos, problemas mentais, problemas emocionais. Vamos dizer quantos agentes, né? No atendimento clínico, proceda com escuta sem pressa, sem rótulos e sem julgamentos. Construa um vínculo, preserve o sigilo e permita que o analisando fale livremente. O diagnóstico em psicanálise não é uma previsão, mas uma direção clínica em constante movimento, que se transforma à medida que a fala se transforma, tá? Ser psicanalista é escolher uma profissão?
que restaura o sentido onde há confusão, que envolve, que devolve ao sujeito a autoria da própria história e que transforma sofrimento em possibilidade de consciência. Ao escutar com presença, com ética e responsabilidade, você, terapeuta, não apenas ajuda pessoas, você participa ativamente do processo de humanização do mundo, ok? Então, essa é uma pequena e bela introdução para você, futuro terapeuta. E o meu desejo, o meu objetivo nesse curso é que você, ao final do curso, saia de dentro do armário, que você consiga atuar como uma terapeuta, como um terapeuta, tá bom? Porque, assim, todas as justificativas que a gente usa, se você está num curso desse, né, e você tem uma outra atividade, você gosta e está aqui só porque você quer o conhecimento, ótimo. Mas se você é daquela pessoa que tem a vontade de ser um terapeuta, mas você não se acha capaz, você acha que as pessoas, né, não vão valorizar, ou você tem medo de atender, aí já são as justificativas que talvez você também já comece a trabalhar essas justificativas inconscientes dentro das nossas sessões de terapia individual, tá ok? Se é o seu desejo de ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas com essa ferramenta. Olha, tem esse vídeo aqui, no material em PDF dos slides, é só você clicar no link que você abre diretamente o vídeo lá no YouTube para você assistir. Eu não vou passar aqui para a aula não ficar muito longa. E essa aula aqui, o Freud vai falar um pouco sobre a condição humana e nos dá o quê? Uma retrospectiva do que a gente já estudou no módulo 1. Então, é muito importante você assistir a esse vídeo. Então, vamos lá. Olha só, a psiquiatria, psicanálise e o diagnóstico como uma direção. Nessa aula, você é convidado a ampliar o olhar sobre a saúde mental para além dos rótulos e das classificações fechadas. Aqui você vai compreender como a psiquiatria e a psicanálise se relacionam, onde se aproximam e onde se diferenciam, especialmente no modo de escutar, diagnosticar, conduzir o sofrimento psíquico. Então, tem muita diferença, tá, gente? Psiquiatria e psicanálise. E nós vamos ver essas diferenças. Você aprenderá que o diagnóstico não é um ponto final, mas um processo em movimento, construído na escuta, no vínculo, na ética, mais do que identificar sintomas. O foco será entender como o sujeito se organiza diante do sofrimento e da história. Esse conteúdo prepara você para uma atuação clínica mais consciente, responsável e mais humana. E isso vai gerar resultado para você. Vai te tirar, tá? Esse módulo aqui, essa aula, vai te tirar do esforço para a consciência. E é através da consciência e não do esforço que nós obtemos resultados. A escuta que organiza o sujeito. Ao iniciar o estudo da entrevista clínica, do diagnóstico na psicanálise, é fundamental que você, como aluno, compreenda uma diferença essencial. Na psicanálise, a palavra não é apenas informação, ela é revelação. Diferente do modelo médico tradicional, que busca o quê? Rapidamente identificar sintomas e classificá-los. O trabalho do psicanalista começa pela construção de um espaço simbólico seguro, onde o sujeito possa falar e, ao falar, começar a se escutar, tá?
Então, esse espaço seguro que nós criamos, e vocês vão ver como isso é possível ser criado, ele pode ser um espaço físico, onde você atenda a pessoa presencial, mas ele pode ser perfeitamente online, tá? Diferente de algumas outras terapias. Na psicanálise, você tem todo o know-how para realizar uma maravilhosa sessão e conduzir um tratamento inteiro através da videochamada. A entrevista psicanalítica não é um interrogatório, nem um levantamento mecânico de dados. Ela é um campo de escuta, sustentado pelo vínculo, pelo sigilo, pela ética. E o rapport não é um detalhe técnico. Nós vamos ver o que é rapport. Ele é a base que permite que a verdade subjetiva emerja. Sem vínculo, a fala se empobrece. Ou seja, se você não tiver esse rapport, esse vínculo com a pessoa, a fala ela vai se empobrecer, porque a pessoa não vai ter a confiança de falar para você o que realmente ela deseja falar. Ou, por exemplo, talvez não seja nem o que ela deseja falar, mas é durante a fala, se ela tem uma confiança em você, se foi gerado esse rapport, ela automaticamente fala com originalidade, e então sai o que é necessário sair do inconsciente. Então, o rapport não é um detalhe técnico, ele é a base que permite que a verdade subjetiva emerja. Sem esse vínculo, a fala empobrece e com o vínculo, até o silêncio comunica. Você vai perceber que até no silêncio do seu cliente, quando você está nessa ressonância com ele, de confiança, de integração, até um pequeno silêncio dele já faz parte do tratamento, já está fazendo a transformação. Você precisa entender que a queixa inicial do analisando não é o diagnóstico. Então, ele vem na primeira sessão e ele fala do problema dele, fala da situação de vida dele, mas isso pode ser apenas sintomas e sintomas e sintomas de uma causa muito mais profunda. Ela é apenas o primeiro significante apresentado, muitas vezes carregado de confusão, dor, de repetição. O papel do psicanalista é escutar além do dito. Olha só, lembra das entrelinhas? Observar a forma da fala, os lapsos. O que são os lapsos? Lembra das falhas, os atos falhos? Os afetos, as contradições, os temas que retornam. É nesse momento que o diagnóstico psicanalítico começa a se desenhar, não como rótulo, mas como uma leitura do funcionamento psíquico desse cliente, dessa pessoa. E ao longo da entrevista, o psicanalista escuta o sujeito em sua história, mas não como quem coleta fatos. Olha que interessante. Em ordem cronológica, tá? Escuta-se a história como ela é simbolizada, tá entendendo? Então, não é você analisar uma ordem cronológica do que aconteceu, quantos anos a pessoa tinha. A gente até pergunta, mas todos esses dados, eles têm que ser olhados de forma simbólica. Nós falamos um pouco sobre os símbolos no módulo 1. Então, vamos ver aqui. Ao longo da entrevista, o psicanalista escuta, né, o sujeito, né, e colhe os dados de forma... escuta-se a história como ela é simbolizada, lembrada, esquecida ou repetida. A palavra que organiza o caos interno e começa a dar o contorno ao sofrimento. Por isso, aprender a conduzir uma entrevista clínica em psicanálise é aprender a sustentar a palavra como caminho de consciência.
Então, veja bem, aqui já está dando um mapa para você. O mapa de ouro de como você deve conduzir uma entrevista, tá? E por que a gente fala entrevista? Porque a primeira sessão é uma entrevista, a segunda sessão é uma entrevista, a terceira sessão é entrevista, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima são entrevistas. Apesar de já estar sendo parte do tratamento especificamente, ainda é uma entrevista, tá? A gente chama de terapia mesmo, tá? Bem, olha, não é com 3, 5 sessões que a gente fala que já é o processo da terapia. O início sempre é uma entrevista. Então, essa foi uma introdução para você, meu querido futuro psicanalista. Agora nós vamos entrar um pouco sobre a psiquiatria, né, a mente, na medicina e as suas fronteiras. Então, uma jornada pela ciência que estuda os transtornos mentais e seus desafios conceituais. Origem e campos de atuação. A psiquiatria surgiu como desdobramento da neurologia, consolidando-se através do trabalho do Freud, enquanto a neurologia focava na estrutura cerebral, a psiquiatria concentra-se no contexto e expressão dos processos mentais. Já já você vai entender muito bem isso. Definir os limites dessa especialidade permanece desafiador, pois determinar o que é mente sempre foi complexo, mas eu trago aqui para você uma explicação que vai fechar aqui com chave de ouro. Então vamos lá, olha, neurologia. A neurologia ela estuda principalmente a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso, tá? O foco está no orgânico, no que pode ser observado, medido, identificado fisicamente no cérebro e nos nervos. Ou seja, a neurologia, ela vai focar no problema físico que está acontecendo no cérebro, tá? E nos nervos. Exemplos de atuação da neurologia: lesões cerebrais, AVC, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, tumores cerebrais, distúrbios neuromusculares. E a neurologia investiga o programa do cérebro, tá? Como ele está formado, se há danos no cérebro, se há inflamações, se há alterações elétricas ou químicas estruturais, tá? Agora vamos ver a psiquiatria. Ela foca nos processos mentais, ou seja, como que o cérebro se expressa através da mente. Olha que interessante. Então, cérebro não é mente. Como que o cérebro está se processando através da mente do paciente. Ela vai observar o conteúdo psíquico e o modo como os pensamentos, as emoções e os comportamentos se organizam, tá? Ou se desorganizam. Então, é isso que a psiquiatria faz. Ela vai observar o conteúdo psíquico, tá? Exemplos da atuação psiquiatra, tá? Da psiquiatria. A depressão, ansiedade, transtornos de humor, transtornos de personalidade, esquizofrenia, transtornos psicóticos, transtornos alimentares. E o psiquiatra analisa, que nem eu falei, o programa da mente, como esses pensamentos surgem, se organizam, se repetem ou entram em sofrimento, muitas vezes utilizando medicação para regular esses processos. Ou seja, a psiquiatria vai entrar com medicação também, muitas vezes para regular esses processos, esses distúrbios, né, esses problemas com a mente do paciente, né, as emoções, esses problemas sintomáticos. Então, na visão materialista, tá, da psiquiatria, nós temos
Distúrbios mentais que derivam de mecanismos físicos e químicos do sistema nervoso central. Numa abordagem mais simbólica, ela reconhece aspectos não materiais da experiência humana, incluindo fenômenos espirituais. Ou seja, a psiquiatria, ela tem essas duas frentes teóricas, tá? Uma é focada até em fenômenos espirituais. Perspectiva integrativa valoriza profissionais de diferentes formações atuando de forma complementar. Então, a psiquiatria, ela valoriza também as terapias complementares. O dilema da especialização. O excesso de especialização leva a saber tudo sobre quase nada. Então, hoje, o que acontece? O grande problema hoje é cada médico vai num ponto do corpo. Existe um médico só para as mãos, existe um médico só para os pés, existe um médico só para o coração, existe um médico somente para os olhos. E está tudo muito fragmentado, né? Então, é isso aqui, a especialização leva a saber tudo quase, né, sobre nada, enquanto o excesso de generalização faz com que se saiba quase nada sobre tudo. Então, nem dá para ser muito genérico, mas também não dá para ser muito especialista, porque senão a gente não consegue enxergar o ser humano como integral, tá? Como integrativo, que ele faz parte de um sistema, que existe um todo, né? Que ele é um sistema holístico que enxerga o ser humano de uma forma total. A era moderna enfrenta o desafio de equilibrar conhecimento profundo e visão ampla. Psiquiatras, neurologistas e psicanalistas buscam definir as suas funções complementares nesse cenário fragmentado. Ou seja, o psicanalista não vai ter acesso às ferramentas, a fazer o que um psiquiatra faz, né? Até mesmo porque a formação de psiquiatra precisa ter a formação médica primeiro, não é verdade? E assim por diante. E a linguagem humana organiza a realidade em categorias, mas essa organização é sempre muito limitada. Assim como nomeamos apenas dezenas de cores entre milhões de tonalidades possíveis, as classificações médicas reduzem a complexidade humana a conceitos compartilháveis, ou seja, existe um espectro de milhões de tonalidades de cores e a gente acaba o quê? Utilizando vermelho, azul, branco, amarelo, roxo, não é verdade? Assim é dentro das doenças, né? Dentro da medicina. Acabam generalizando muito, sendo que um problema, um sintoma pode ter ali uma nuance de causas muito, muito, muito mais profundas do que esses diagnósticos e classificações. O ser humano, ele precisa da linguagem para compreender o mundo. Para isso, organizamos a realidade em nomes, categorias e conceitos. É assim que conseguimos comunicar experiências, ensinar, aprender e cuidar. Mas existe um limite importante aqui. Pense nas cores. O olho humano percebe milhões de tonalidades, mas na linguagem usamos, né? Que nem eu falei, azul, verde, amarelo. E dentro do azul, por exemplo, existem infinitas variações que não nomeamos, mas que continuam existindo e sendo percebidas. Com a mente humana acontece o mesmo. Na saúde mental, as classificações médicas, como diagnósticos e categorias clínicas, são ferramentas de organização, não retratos completos da pessoa. Elas ajudam profissionais a se comunicar, pesquisar, definir condutas, mas não dão conta da totalidade do sujeito. Quando dizemos depressão, ansiedade, transtorno, estamos criando um recorte da experiência. Olha só,
uma forma de tornar o sofrimento comunicável e compartilhável. Também a vivência real daquela pessoa é sempre mais complexa, singular e atravessada pela história, vínculos, cultura, linguagem e sentido. Por isso, o diagnóstico não é a pessoa, tá? Ele é apenas uma palavra que aponta, não é uma definição que esgota. Então, o Huxley, ele observou que o cérebro seleciona e elimina estímulos, reduzindo a experiência total do universo a uma porção útil e prática. Ou seja, é como se a gente pegasse algo muito amplo e reduzisse para a gente conseguir lidar com aquilo, para a gente conseguir nomear, para a gente conseguir organizar. A linguagem transforma essa percepção limitada em conceitos, tornando-os beneficiários e prisioneiros simultaneamente. Aí nós temos uma evolução aqui dessas classificações. Olha, no século V a.C., o Hipócrates introduz como mania e histeria, tá? Já no século XX, muitas escolas criam sistemas variados de classificação. E na era moderna já vem aí, né, os códigos das doenças, que a gente chama de CID. Foi criado pela Organização Mundial da Saúde. E surge também o DSM, que é o Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Eu vou colocar, se eu já não coloquei ali na plataforma, eu acredito que eu já coloquei na aula passada, esse diagnóstico. Se vocês não encontrarem, me peçam. Esse manual do diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, ele é maravilhoso, porque você procura lá, por exemplo, mania, histeria, depressão, você vai saber como funciona, é muito bom. Esse manual estará disponível na plataforma, tá, gente? Quem não encontrar, me avisa. Então, vamos ver aqui transtornos versus doenças. Olha só, mudanças terminológicas. Substituição de doença mental por transtorno para reduzir estigma e reconhecer dignidade humana. Então, essas mudanças, elas vêm acontecendo ao longo do tempo para deixar essas expressões mais amenas, menos agressivas, tá? Influências culturais. Homossexualidade e bissexualidade antes, né, patologizadas, hoje são reconhecidas como expressões legítimas da sexualidade. Interesses econômicos. Modelo americano favorece o tratamento padronizado, beneficiando a indústria farmacêutica, especialmente com antidepressivos. Então, olha só esse panorama. Quando nós falamos em transtornos e não mais em doenças, estamos reconhecendo que o sofrimento psíquico não é apenas algo quebrado no cérebro, mas uma forma de funcionamento que se desorganizou em determinado contexto. A mudança de linguagem busca reduzir estigmas e lembrar que estamos lidando com pessoas e não rótulos. O que hoje é considerado transtorno foi, em outros tempos, visto como pecado, crime, doença, mostrando o peso da cultura nessas classificações. Além disso, os modelos diagnósticos também sofrem influências de interesse econômico, especialmente quando priorizam tratamentos padronizados e medicamentosos, tá? Por isso, o diagnóstico não é uma verdade absoluta, mas um mapa clínico provisório. Cabe ao profissional olhar além do rótulo e compreender a singularidade de cada sujeito. Então, hoje nós sabemos que a indústria, ela criou vários nomes para o mesmo sintoma, para a mesma doença. Por quê?
Porque quando se dá vários nomes para uma coisa que o ser humano sente, é possível criar o quê? Muito mais variedades de medicamentos, tá? É uma verdade triste, mas é uma verdade. Só um minutinho. Muito bem. Diagnóstico. O psicanalista trabalha com diagnóstico, sim, mas não como um modelo fechado e classificatório da medicina. É diferente, tá? O diagnóstico em psicanálise clínica é processual e construído ao longo da escuta, não dado em uma única sessão. Ele serve para orientar a direção do tratamento, compreender a estrutura psíquica, a forma como o sujeito se relaciona com o desejo, o sofrimento e o mundo. Não é um rótulo, mas uma leitura dinâmica do funcionamento psíquico. O foco não é o que a pessoa tem, e sim como ela se organiza subjetivamente. Por isso, o diagnóstico em psicanálise está sempre aberto à revisão. Então, perceberam, né? O médico olha para você, você fala o que você está sentindo e ele já bate ali na hora da consulta um diagnóstico. Ah, essa pessoa está com depressão, deixa eu dar para ela aqui uma tarja preta. Dentro da psicanálise é diferente, tá? Você pode até ter dentro de você, você pode até anotar um diagnóstico e tal, mas não feche esse diagnóstico, porque pode ser que vá mudando à medida que você vá escutando. Exemplo: uma pessoa chega dizendo que tem ansiedade, insônia, medo constante de errar. Na psiquiatria, isso pode rapidamente receber o rótulo de transtorno de ansiedade. Na psicanálise, o profissional escuta a história, os vínculos, a fala, as repetições, os conflitos. Ao longo das sessões, percebe-se que o sofrimento gira em torno de uma exigência interna. E essa exigência interna extrema e medo de perder amor e reconhecimento. O diagnóstico psicanalítico pode apontar para uma estrutura neurótica, por exemplo, orientando o trabalho clínico. Esse diagnóstico não fixa a pessoa, mas guia a escuta, a intervenção. E se a fala muda, o diagnóstico também pode se transformar. A entrevista clínica. A base do sucesso, gente, nesse tete a tete seu com o seu paciente, a pessoa que está chegando ali pela primeira vez, ou ela já está sendo atendida, tenha em mente o rapport, tá? O vínculo com o paciente determina a qualidade das informações e o engajamento terapêutico. É isso que vai fazer toda a diferença no tratamento. Então, o que isso significa? Alternar perguntas abertas e fechadas para não virar um interrogatório, permitir a fala livre para avaliar com coerência, abordar temas dedicados com empatia, manter sigilo profissional absoluto. Então, esses itens aqui, eles já ajudam a gerar o rapport. E uma postura de respeito, uma postura de saber escutar antes de querer falar, falar, falar. Atendimento em psicanálise. Como o psicanalista conduz a escuta clínica? Na psicanálise, o vínculo, tá? Esse rapport, esse laço que se dá entre o terapeuta e o paciente, é a base de todo o trabalho. Quando esse vínculo é frágil, o analisando, ele tende a falar pouco, confundir fatos, omitir, tá? Omitir conteúdos importantes.
Por isso, antes de qualquer interpretação, o psicanalista sustenta um espaço de escuta seguro, onde o sujeito possa falar sem medo e julgamento. Pensa que quando você estiver atendendo alguém nessa escuta, essa pessoa ela tem que ver você como o seu confessor. Quando a gente vai confessar, né, independente da religião que você seja, quando a gente fala em confessar, a gente vai falar tudo, tudo. Então imagina, você ter a abertura, ter a confiança de falar tudo para o seu terapeuta. Se esse vínculo for frágil, essa pessoa não vai falar tudo. E aí pode ser que o processo de melhora dessa pessoa seja mais longo, até ela ter essa confiança e ir soltando, colocando para fora, tá? Você vai dando linha e esse novelo vai se desenrolando com segurança. O atendimento começa pela queixa inicial, mas você deve compreender que na psicanálise a queixa não é diagnóstico. Ela é apenas a porta de entrada para algo muito mais profundo. A partir dela, o psicanalista escuta repetições, contradições, lapsos, afetos, silêncios, construindo as hipóteses clínicas provisórias, que serão confirmadas ou transformadas ao longo do processo psicanalítico. É fundamental permitir que o analisando fale livremente por um tempo. Essa fala espontânea revela não só o conteúdo, mas a forma do pensamento, a organização do discurso, a relação com o próprio sofrimento e com o outro. O psicanalista pode intervir com perguntas pontuais, mas sempre priorizando associações livres e não interrogatórios fechados. Temas delicados, como perdas, traumas, culpa, impulsos destrutivos ou ideias de morte, podem emergir. E o seu papel não é confrontar, mas acolher, sustentar e escutar com ética, permitindo que o sujeito reconheça esses conteúdos no seu próprio tempo, sem rompimento do vínculo transferencial. A história pessoal e familiar é importante, mas na psicanálise ela não é coletada como um questionário. Ela surge na fala, nos afetos ligados às lembranças, nas repetições, padrões, lugares que o sujeito ocupa nessas relações, e o psicanalista organiza essas informações internamente, observando linhas de repetição, conflitos inconscientes e posições subjetivas. Em alguns casos, podem existir informações trazidas por terceiros, mas como o centro de trabalho analítico é sempre a palavra do analisando, a confiança é sagrada. Qualquer quebra de sigilo destrói o campo analítico e inviabiliza o processo. Ou seja, vai ter vezes que talvez você vá receber, por exemplo, a mãe e um filho. E nesse meio, o filho vai ser tratado e a mãe te passa algumas informações. Mas você tem que se atentar para o que o filho fala como cliente, como analisando, tá? Você pode até ter em consideração o que a mãe fala, mas é fundamental ter como base a fala do analisando e não levar o que o analisando fala para a mãe, porque senão, se a mãe chega em casa e comenta e ele souber, aí lascou tudo, tá? Não vai ter mais jeito, a confiança foi perdida. Eu acompanhei um caso que aconteceu isso, só que era dentro da psicologia. A mãe levou o filho adolescente, porque ele não queria estudar e tal. E esse filho foi em algumas sessões. E o que que acontecia? A psicóloga falava para a mãe as coisas que o filho falava.
E a mãe, que precisava muito mais ser tratada do que o próprio filho, falava nas conversas, ela jogava para o filho, dentro dos conflitos que ela tinha em casa, falava o que a psicóloga tinha falado. O que, que aconteceu? Esse menino não quis ir mais para o tratamento, tá? E assim, quem precisava mais de tratamento nesse caso que eu acompanhei era a mãe e não a própria criança. Durante toda a análise, o psicanalista realiza uma leitura do estado psíquico e não de um exame formal, mas uma observação contínua. Como o sujeito fala, em quais momentos ele silencia, em quais assuntos ele se cala, com qual pergunta ele se cala, como que ele reage quando ele está falando sobre algo, ou quando você pergunta, se ele se emociona em algum momento em relação a falar de alguém ou de algum fato, se ele evita cortes, temas e insiste em outros, né? Ele corta algumas coisas e fica insistindo em outros. Pode ser aí uma fuga, né? Então ele começa a falar de uma coisa que ele acha fácil para não focar naquilo que é difícil de falar. Então isso tudo nós precisamos ficar atentos. Observar, então, a forma da fala, o tom emocional predominante, a coerência entre discurso e afeto, os conteúdos recorrentes, a capacidade de simbolização, o nível de consciência sobre o próprio sofrimento. E, por fim, lembre-se, tá? Na psicanálise, o diagnóstico não é um rótulo fechado, mas uma construção clínica em movimento, que se aprofunda à medida que o sujeito vai falando e se implica, né? E se transforma, ou seja, à medida que ele vai falando, tudo vai podendo ser transformado. É esse cuidado na escuta que sustenta o processo terapêutico e possibilita mudanças reais e duradouras. Vocês viram que nas primeiras aulas, quando nós falamos da biografia do Freud, ele teve, né, uma cliente que ele não conseguiu essa confiança. E ela, com poucas sessões, acho que foi com 3 sessões, ela abandonou o tratamento. E ele relata isso como uma falta de ter mais rapport, né, mais transferência com essa pessoa. Transtornos cognitivos e de percepção. Agora nós vamos entrar em alguns tipos de problemas que hoje são chamados de transtornos. Em medicina e psicologia, o termo cognição refere-se ao conjunto de processos mentais responsáveis pelo pensamento, pela percepção, interpretação e pelo reconhecimento da realidade. Isso é cognição. Trata-se, portanto, da capacidade humana de compreender, interagir com o mundo. Os transtornos cognitivos, eles são condições nas quais essa capacidade se encontra reduzida ou comprometida, ou seja, cognição baixa. Esses transtornos costumam ser divididos em 3 síndromes principais. Pode ser chamado de delírio, de demência ou transtornos amnésticos, tá? Que é de memória, de amnésia. Os delírios, tá? Vamos conhecer aqui o delírio. É uma síndrome caracterizada por uma alteração aguda na consciência, geralmente acompanhada de prejuízos nas funções cognitivas e de curso flutuante breve. É importante não confundir o delírio com o delírio, tá? Que é um sintoma isolado, marcado por ideias falsas e fixas que não se modificam diante de argumentos lógicos. O delírio, ao contrário, ele envolve um conjunto de manifestações que indicam uma disfunção cerebral global, porém
temporária. Só um minuto. Os pacientes com delirium podem apresentar mudanças bruscas de humor, desorientação, alterações na percepção e no comportamento, agitação psicomotora ou lentidão, uma lentidão extrema. Em alguns casos, observam-se tremores, movimentos involuntários, dificuldades de coordenação, de fala arrastada, até perda de controle urinário. Tá? Então, aqui são alguns sintomas do delírio. E as causas são variadas. Entre as principais estão as doenças do sistema nervoso central, como traumatismo craniano, epilepsia, infecções cerebrais e acidentes vasculares, doenças sistêmicas como insuficiência cardíaca, renal, hepática, intoxicações ou abstinências de substâncias. Um exemplo bastante conhecido é o delirium de tremens, associado à abstinência alcoólica. Quando a causa é identificada e tratada, rapidamente o quadro pode regredir em pouco tempo. Então, tá vendo, gente, que o diagnóstico ele é importante, principalmente dentro da medicina. Por quê? Foi identificado, o paciente chegou para você, olha, eu tenho um diagnóstico de delírio e eu quero fazer a psicanálise para complementar esse tratamento que eu estou fazendo. Então, isso é muito importante. Agora vamos ver a demência, tá? A demência, por outro lado, diferencia-se do delírio para não envolver alterações de consciência. Trata-se de uma síndrome que compromete a forma progressiva, né? De forma progressiva, ela vai aumentando várias funções, tá? Cognitivas, como a memória, a linguagem, o raciocínio, julgamento, atenção e orientação e a capacidade de resolver problemas. Pode também afetar o comportamento e a personalidade, interferindo de maneira significativa na vida social e profissional do indivíduo. Então, isso aqui, gente, a demência, né, ela é muito progressiva. E como a gente fala assim, os neurônios, eles acompanham. Então, se a pessoa está, né, com a demência ou está com o delírio e ela permanece muito tempo, vão se deteriorando ali os neurônios. E aí é possível que talvez a pessoa nem saia desse quadro. Por exemplo, ali no delírio, a gente viu que até problemas renais podem causar, né, o delírio. Inclusive, muitas pessoas confundem demência, tá, com uma pessoa que ela está com um problema renal e ela não sabe. Ela tem infecção urinária direto, já está com o rim comprometido lá 10, 20, 30%, e ela começa a ter uma variação de memória, delírios, tá? Acessar, ver coisas, tá? Alucinações, e muitas vezes isso está ligado a um problema renal por conta das toxinas que vão, né, circulando ali na corrente sanguínea e acabam chegando, né, nessa parte dos neurônios, afetando essa comunicação, e as pessoas já taxam como Alzheimer, já taxam como demência, mas muitas vezes é um problema renal que essa pessoa tem. O impacto da demência é frequentemente mais sentido pelos familiares do que pelo próprio paciente, devido à perda de autonomia e às dificuldades crescentes de comunicação e cuidado. Pode ser uma síndrome, tá? A demência, por ser uma síndrome, a demência pode ter diferentes causas, tá? O seu curso varia conforme a origem. Pode ser progressiva, estável, reversível ou irreversível, embora geralmente se instale de forma lenta e sutil. Olha só. Então, precisa ficar muito atento.
Estima-se que cerca de 15% dos casos tenham causas reversíveis, desde que o diagnóstico e o tratamento ocorram precocemente, antes que ocorram lesões permanentes. É que nem eu falei, depois que já teve alterações ali nos neurônios, tá? Não tem mais jeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Alzheimer. As causas mais comuns é a doença de Alzheimer, responsável por mais da metade dos casos, tá? Outras origens incluem doenças vasculares cerebrais, demência por múltiplos infartos e doenças de... Tem um nome aqui, ó, Binswanger. Processos neurodegenerativos, como Parkinson e Pick, traumas cranianos, tumores, distúrbios metabólicos, infecções e doenças inflamatórias, inclusive a AIDS. O sintoma mais marcante da demência costuma ser a perda da memória, especialmente da memória recente, que é afetada nos estágios iniciais, tá? Com o avanço da doença, a memória remota também passa a ser comprometida, o que se agrava o caso clínico e limita progressivamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Ou seja, até a memória remota, né, ela começa a ser comprometida. Os transtornos de amnésia são conhecidos, nas quais o principal e praticamente único sintoma é a alteração da memória, levando a prejuízos significativos na vida social, profissional, acadêmica do indivíduo. Diferentemente da demência, esses transtornos não afetam outras funções cognitivas, e a atenção e a consciência permanecem preservadas, o que também os distingue do delírio. A amnésia ela pode ser manifestada de duas formas principais. Na amnésia anterógrada, a dificuldade para aprender e reter novas informações, ou seja, o indivíduo tem problemas para formar novas memórias após o início da doença. Já na amnésia retrógrada, ocorre a perda da 10 capacidade de lembrar os fatos ou acontecimentos adquiridos anteriormente, afetando lembranças de períodos passados, tá? Esse 10 aqui não significa nada, tá, gente? Ocorre, então, a perda da capacidade de lembrar fatos ou conhecimentos adquiridos anteriormente, afetando as lembranças de períodos passados também. Então, vocês vão assistir a esse vídeo aqui sobre as doenças mentais para fixar esse conhecimento, tá? Basta acessar o PDF dos slides, tá? Não é na apostila, é nos slides, e clicar em cima desse endereço eletrônico para você assistir no YouTube. Agora vamos falar um pouquinho mais ainda, né? Fechando aqui desses transtornos de amnésia. Eles, então, são diversas e podem envolver tanto condições médicas quanto fatores neurológicos ou químicos. Entre as causas sistêmicas mais comuns são a deficiência da tiamina, que é a vitamina B1, que leva à síndrome de Korsakoff, além de estados de hipoglicemia e hipóxia, que reduzem o suprimento de energia ou oxigênio do cérebro. Também podem ocorrer devido a alterações diretamente cerebrais, como tumores, crises convulsivas e infecções, especialmente a encefalite herpética. Além disso, o uso de substâncias químicas, incluindo medicamentos, drogas ilícitas, álcool, pode provocar quadros amnésticos temporários ou permanentes, dependendo da intensidade e da duração dessa exposição. Diagnóstico como direção e não como prisão, tá?
Ao final desse conteúdo, é essencial que você leve consigo uma compreensão muito clara. O diagnóstico em psicanálise existe, mas ele não aprisiona o sujeito. Diferente dos manuais classificatórios, o diagnóstico psicanalítico é clínico, processual e sempre aberto à transformação. Ele não responde à pergunta: o que essa pessoa tem? Mas sim, como esse sujeito se organiza diante do desejo, da falta e do sofrimento. Gente, aqui nós temos uma chave fantástica. Como que o sujeito, seu paciente, se organiza diante de três aspectos importantes do ser humano: desejo, falta e sofrimento. Durante todo o processo analítico, o psicanalista realiza uma leitura contínua do estado psíquico do analisando. Essa leitura acontece na fala, no silêncio, no afeto, na repetição e na resistência. Não se trata de aplicar testes ou seguir protocolos rígidos, mas de escutar com precisão, mantendo a ética, o sigilo, o respeito pela singularidade do sujeito. Você também aprendeu que a confiança é o pilar inegociável dentro desse atendimento individual com a pessoa. Qualquer quebra do vínculo compromete não apenas a coleta de informações, mas o próprio processo terapêutico. Em psicanálise, a palavra só emerge quando há segurança simbólica. É por isso que a escuta precede qualquer intervenção, tá? Até dentro dos grupos de terapia. Se quem está conduzindo o grupo de terapia não deixar muito bem claro as regras, o respeito e a ética, é que um dos participantes tem uma conduta que possa gerar um desconforto no seu colega ali. E isso pode afastar a pessoa também do grupo, tá? Por fim, lembre-se que o diagnóstico psicanalítico não é um ponto de chegada, mas é um instrumento de direção clínica. É para você conduzir essa pessoa. Ele orienta o trabalho, mas se transforma à medida que o sujeito se implica, se reconhece, se reorganiza. Quando a palavra encontra escuta, o sofrimento encontra sentido. E quando o sentido se amplia, o sujeito deixa de ser governado pelo sintoma e passa a se responsabilizar pela própria história. Olha que interessante, né? Deixa de ser governado pelo sintoma, pelas suas relações, pela sua história de vida. Ele começa a se responsabilizar pela história de vida dele e principalmente daquele ponto em diante. Essa é a força da psicanálise. Não rotular, mas revelar. Não fechar, mas abrir caminhos. Ao concluir essa aula, é fundamental que você leve consigo uma certeza clínica. Na psicanálise, o diagnóstico não existe, ele existe, mas não define o sujeito. Ele não é um rótulo nem uma sentença, mas é uma bússola, tá? Que orienta a direção do trabalho terapêutico. Você aprendeu que a escuta precede qualquer intervenção, que o vínculo sustenta a palavra, que a confiança é inegociável, você aprendeu isso também. O diagnóstico psicanalítico se constrói ao longo do tempo, você aprendeu isso também. Que esse diagnóstico, né, ele pode se apresentar na fala, no silêncio, nas repetições e nas transformações do analisando. E por isso, está sempre aberto à revisão, tá? Quando você escuta sem pressa, sem conduzir o outro a categoria fixas, o sofrimento deixa de ser apenas um sintoma e passa a ganhar sentido. E essa é a força da psicanálise, né? Não rotular,
mas revelar, não fechar, mas abrir caminhos de consciência e responsabilidade subjetiva. Escolher a psicanálise como um caminho profissional é escolher trabalhar onde poucos se dispõem a permanecer. No território da escuta profunda do humano, cada pessoa que chega à clínica traz dor, repetição e sofrimento, mas também traz potência de transformação. Quando o sujeito é escutado com ética, tempo e presença, algo se reorganiza. Então, olha o seu papel, olha a sua responsabilidade dentro disso. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Basta você estar ali de forma responsável e ética, que tudo vai acontecendo. O sintoma perde força, a palavra ganha lugar e a vida volta a circular. Como terapeuta, você participa diretamente desse processo de cura simbólica, não de uma cura que apaga a história, mas uma que devolve o sentido, a autoridade e responsabilidade ao sujeito. Esse trabalho gera impacto real. Pessoas voltam a viver e a se relacionar, a se escolher, né? A escolher a sustentar as suas próprias decisões. Isso é valor humano incalculável. E por falar em valor humano, gente, a psicanálise é propósito, é transformação, é prosperidade na clínica, tá? Então você, como um futuro psicanalista, tenha isso em mente. É justamente por gerar valor real que a psicanálise também pode gerar prosperidade financeira saudável. Uma clínica construída com seriedade, constância, compromisso ético, cria vínculos duradouros, reconhecimento profissional e estabilidade. O retorno financeiro não vem da exploração do sofrimento, mas da qualidade da escuta, da confiança construída e do lugar de referência que você ocupa na vida do outro. Quanto mais você se forma, estuda, se analisa e sustenta esse lugar clínico, mais a sua atuação se torna sólida e seus resultados florescem. E mais o seu trabalho é valorizado, você será muito mais reconhecido. Prosperar como psicanalista não é contraditório com cuidar do outro. É sinal que você aprendeu a sustentar o próprio valor, o próprio tempo e a própria função. Então, ao final, lembre-se, tá? Você não escolheu uma profissão comum. Se você está nesse curso, saiba disso. Essa profissão não é uma profissão comum. Você escolheu transformar vidas, inclusive a sua. Quando há sentido no que faz, o retorno vem, gente, o retorno vem. Quando há ética na escuta, a confiança se estabelece. E quando há compromisso com o humano, a clínica floresce. Ou seja, se há confiança, se você mantém o cliente, ele te indica, e a sua conduta vai atrair, tá? O seu posicionamento mercadológico vai te trazer prosperidade. Então, fique muito atento nesse ano de 2026, que é o ano que nós vamos concluir esse curso. É o ano da sua virada, tá? Para você sair desse esconderijo e ir para a luz e ser luz na vida das pessoas. E agora, para finalizar, outra atividade, tá? Você vai fazer essa atividade, você pode mandar para mim no grupo, no nosso grupo, e compartilhar com seus colegas. A palavra como caminho de consciência, tá? Então, você vai fechar os olhos por uns 30 segundos e vai perguntar a você mesmo: que palavra mais se repete na minha fala interna hoje? Olha só, que autopercepção. Qual palavra está mais se repetindo na sua fala interna hoje? E ela
Te aprisiona ou te organiza? Essa palavra é uma palavra que está te aprisionando ou uma palavra que te organiza, que te dá uma visão positiva de futuro? O psicanalista escuta palavras porque é nelas que o sujeito se revela, ok? Então, eu quero agradecer a vocês por mais essa aula. Espero que essa aula seja um verdadeiro boom na sua consciência e o melhor ainda está por vir, ok? Então, nós nos vemos na próxima aula.